para você é uma boa oração? Guarda essa pergunta aí no seu coração. O que para você é uma boa oração? Porque quando o Jones me chamou para falar aqui, ele falou assim: pastor, o tema que nós vamos falar é multiplicar, é tempo de multiplicar. E eu fiquei pensando, tá, mas você quer multiplicar o quê? O que você quer multiplicar? Quero multiplicar o meu espaço? Quero multiplicar o meu tempo? Quero multiplicar algumas ovelhas? Tem ovelhas que é bom você não multiplicar, não. Dá muito problema. O que você quer multiplicar? Quero multiplicar a presença de Deus em mim? Quero que o Espírito Santo tome mais conta da minha boca, dos meus olhos, dos meus ouvidos, das minhas mãos? Nós, na nossa comunidade, por exemplo, estamos num movimento. Eu quero convidar você a fazer parte. Estamos desde o começo do ano orando para que o Senhor avive a cidade de Goiânia. Que o Espírito Santo dele se derrame de maneira poderosa nessa cidade. E que a nossa cidade se dobre realmente ao Senhor Jesus. O que você quer multiplicar? E eu fiquei pensando que às vezes algumas coisas nós não queremos. Peso você nunca quer multiplicar. Você sempre quer dividir. Falta de cabelo, como é o meu caso, pastor Jairo também. Pastor Jairo tem uma história engraçada que ele nem sabe, eu acho. Vou contar, ele vai saber essa noite. Minha esposa, quando eu conheci ela fazia parte da segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre, uma igreja muito tradicional na cidade de Porto Alegre, e eu na igreja central. E quando eu fui para a igreja dela, ela tinha coral, tinha quartetos e várias coisas. E eu sou músico, mas de uma outra vertente. Eu gosto de coisas um pouco mais pesadas. E aí ela sempre falou: você vai cantar no coral aqui na igreja? Eu falei: bem capaz. Não canto em coral. E aí viemos para o seminário. E em 2010, o pastor Jairo resolveu fazer um coral com os alunos do seminário. Até hoje ela tem guardado essa foto lá. Viu? Você não cantou no coral na igreja, você teve que cantar no seminário. Mas às vezes a falta de cabelo você também não quer multiplicar. O que você quer multiplicar então? O que você como igreja Nova Aliança, o que você deseja multiplicar na cidade de Goiânia? E aí eu quero dar um passo com você, um passo atrás. E por isso eu perguntei o que para você é uma boa oração. Porque eu creio, e conheço o Jones há muito tempo já, que ele quer multiplicar aquilo que é de Deus. Aquilo que provém do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, que não vem dele, é do Senhor para essa comunidade, para que essa comunidade continue crescendo. E para isso nós precisamos então orar. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos descobrir o que Ele tem para a nossa geração. Nós precisamos compreender o que Ele tem falado. Nós precisamos compreender por que essa igreja está dentro de um shopping hoje. Olha que magnífico isso. Um dos motivos de eu chegar atrasado é que eu me perdi aqui na entrada, viu? Fiquei dando volta aqui, não sabia onde é que entrava. Mas o que vai multiplicar? E aí eu tenho um filme, eu gosto muito de filmes. Eu não sei se você já viu um filme chamado Todo-Poderoso. Eu não vou entrar no mérito, eu sei que tem umas linhas de não, esse filme faz uma sátira de Deus, e o pessoal vai para umas ondas. Gente, é só um filme. Veja filme somente como um filme. E ali, o Jim Carrey ele tem uma ideia muito interessante quando as orações começam a brotar na sua cabeça. Eu vou criar um sistema e eu vou responder sim para todas as orações. E o mundo vira um caos. Porque não é isso que Deus faz. E a tônica do filme, no meio de tanta palhaçada que acontece ali, não sei se você prestou atenção, mas é essa. O que é uma boa oração? O que é uma boa conversa com Deus? Tanto é que eu vou te dar um spoiler, mas spoiler de um filme de 2098, sei lá de quanto é esse filme. Não é spoiler, né? Tanto é que no final, Deus, e eu gosto muito de Deus porque ele é negão nesse filme. Morgan Freeman faz um bom papel nesse filme. Ele faz o Jim Carrey fazer uma oração. Orar pela então esposa dele no filme. Abrir mão de tudo aquilo que ele queria. Abrir mão de tudo aquilo que ele entendia como certo e correto. Para o bem de outra pessoa. Aí Morgan Freeman vira para ele e fala assim: isso é uma boa oração. Por isso que nessa noite, quando nós vamos falar sobre multiplicar, e eu convidei você a dar um passo atrás e falar sobre oração, eu quero desafiar você a fazer pelo menos 5 orações. 5 orações. Para que você possa ouvir a voz de Deus.
para que você possa compreender o que Deus quer da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, aonde Deus quer colocar você, quais são as pessoas que Ele quer que você alcance, para que assim, dia após dia, o Senhor multiplique essa igreja, não só em número de membros, mas de alcance financeiro, e mais do que isso, multiplique a presença dEle sobre a vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia, um salmo. Salmo de número 51. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Salmo de número 51. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. A palavra de Deus fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e me purifica do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, e só contra ti pequei, e fiz aquilo que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, e me ensina a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, e lava-me e serei mais branco do que a neve. Me faz ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livro de canções de Israel. Por isso que Salmo não tem capítulo. Os Salmos têm canções. Você lê as canções que Israel estava cantando quando eles cultuavam ao Senhor. E você tem canções em diversos momentos, em diferentes momentos históricos de Israel. E Davi, como seu principal compositor, também. Você tem Davi lembrando do seu pastoreio, enquanto ele era apenas um jovem, então ele escreve um salmo, que é o Salmo 23. Lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, que é Ele que nos conduz a pastos verdejantes. Você também vê Davi, em momentos já como rei, escrevendo salmos, falando sobre inimigos e usando artifícios, falando sobre guerra. E aqui nesse salmo que nós acabamos de ler, nós já temos esse Davi rei. Nós já temos Davi já um rei estável, estabilizado sobre Israel. É nesse momento aqui que talvez acontece um plot twist na vida de Davi. Quando Davi deveria ter ido para a guerra, porque o texto fala assim, no ano que o rei deveria estar na guerra, Davi estava sentado no trono. Lá ele dá uma olhada para a janela, lá ele é tentado e lá ele peca. Depois de pecar então e adulterar, depois de pecar e ceifar a vida do esposo da mulher adúltera, ele é confrontado por um profeta. E quando ele é confrontado por esse profeta, dizendo que ele havia pecado e que ele precisava se arrepender, ele escreve esse salmo que nós acabamos de ler. Um salmo que demonstra o coração de Davi. Eu não sei você, mas eu entro em crise todas as vezes que eu penso em Davi como homem segundo o coração de Deus. Eu só não acho que isso não é verdade, porque é a Bíblia que diz. Não é eu. Mas quando eu olho as atitudes de Davi, os pecados que ele cometeu, como ele foi um péssimo pai, como ele foi um rei desastroso. Eu fico pensando, como esse cara é um rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu olho para salmos que ele escreve como esse aqui, eu percebo porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração dele estava contrito ao Senhor. As atitudes dele eram falhas, como as minhas e as suas também são. A gente tem uma tendência de nos colocar num pedestal e num patamar de santidade que nós não temos.
A diferença é que Davi, quando ele cometia o pecado, ele rasgava o coração dele diante de Deus. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Davi está dizendo que ele estava morrendo porque ele estava com um pecado calado, engasgado na garganta dele. Esse era Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que fez sim Israel multiplicar e se tornar uma grande nação. Mas 5 orações ele faz nesse salmo, e sobre elas eu queria te falar com você nessa noite. E a primeira delas é: Senhor, me perdoa. Olha o que o verso 1 diz: tem misericórdia de mim. Se você é casado e você é homem, você já está acostumado a fazer esse pedido. Em 101 vezes por cento, você sempre está errado na discussão. Nós temos hoje um grupo grande de trabalhadores na igreja, e nós temos uma gestora, uma missionária na nossa comunidade, e às vezes eu chego atucanado em casa, na igreja, e eu falo assim: nossa, hoje foi o cross. E ela fala assim: eu não sei o que é que você estava debatendo com a Dani. Dani é minha esposa, mas ela tem razão. Sempre tem. 20 anos de casado já. Estou aprendendo agora, depois de 20 anos, como lidar com essa situação. Mas quando a gente se relaciona com Deus, meu irmão, a gente sempre entra no jogo perdendo. Quando a gente está nessa conversa com o Senhor e nesse diálogo com Deus, a gente sempre está derrotado. E se a sua oração ao entrar na presença de Deus é: Deus, pelo amor do Senhor, não me consuma. Pelo amor do Senhor, não derrama a tua ira sobre mim. Alguma coisa está errada. Eu olho para a palavra do Senhor e lembro de um outro personagem chamado Jó, que em dado momento da sua vida teve a petulância de questionar a obra do Senhor, e eu fico pensando: meu irmão, eu queria ter assistido de camarote a hora que Deus deu um tapa de luva pesada sobre ele. Senta aí, Jó. Onde é que você estava quando eu criei as estrelas do céu? Onde é que você estava quando eu criei o crocodilo? O que você está pensando? Se nós queremos multiplicar, se nós queremos participar desse movimento que acontece desde o Éden, chamado Reino de Deus, e construir aquilo que é do nosso Rei, do nosso Senhor, a nossa primeira oração tem que ser: Senhor, me perdoa. Toca na minha vida. Olha os meus pecados. Olha o quanto eu sou incapaz. Olha o quanto eu não tenho as ferramentas. Olha o quanto eu não sei o que o Senhor quer fazer na cidade de Goiânia. Olha o quanto eu não sei o que o Senhor quer fazer na minha família. Então me perdoa, porque eu preciso ouvir a tua voz. É a tua voz que pode aquecer o meu coração. É a tua palavra que vai libertar vidas. É sempre o Senhor, é somente o Senhor. Nunca é estratégia, nunca é igreja, nunca é denominação, é sempre o Senhor. Então me perdoa. Me perdoa. Se a nossa geração tivesse mais preocupada em pedir perdão pelos seus pecados do que demonstrar todas as ferramentas e artifícios que ela consegue usar para multiplicar igrejas, para crescer trabalhos. Durante alguns anos, o que eu estive no Rio Grande do Sul, nós criamos um projeto chamado Caminhando Juntos. Pastores que cuidavam de pastores. É muito legal, Goiânia. 7 presbitérios, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é isso que nós temos hoje. Eu estava a 200 quilômetros da igreja presbiteriana mais próxima, quando eu era pastor. Tinha que conviver, meu irmão. Pastor batista, luterano, da assembleia, da comunidade. E lá o Senhor me ensinou uma coisa: o reino é dele, não é meu. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, aonde ele quer, com as pessoas que ele quer.
Por isso que a primeira oração que eu precisava fazer é: Deus, me perdoa pelas vezes que eu atrapalhei o mover do Senhor. E que achei que eu tinha a melhor ideia, as melhores canções, as melhores interpretações. Me perdoa. Mas tem uma segunda oração que eu queria que você também fizesse. Você encontra ela do verso 2 ao verso 7. Senhor, me santifique. Davi usa as expressões como lava-me ou purifica-me. E meu irmão, nós somos pecadores. E não tem BO nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. Eu esqueço que eu não estou numa igreja e fico falando BO. BO é problema, tá, gente? Não tem problema algum nisso. Aliás, Deus, quando Ele conheceu você assim. A graça do Evangelho está em Deus e Cristo nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Não tem nada de bom em mim. Nada de legal. Eu não sou especial. Eu não sou o cara que Deus precisa salvar e me libertar das trevas para que o reino possa então explodir. Não sou. As minhas ferramentas acabam. O meu pensamento, ele é curto. Eu vou morrer e vou passar. Por isso que eu preciso ser santificado pelo Senhor. Por isso que as minhas atitudes, à medida que eu ando como discípulo de Jesus nessa terra, precisam cada vez mais apontar para Jesus. Mostrar que o Espírito Santo habita em mim e que Cristo pode mudar vidas. E quando eu reconheço que eu sou pecador, eu posso chegar para outro pecador e dizer assim: cara, tem salvação. Se Deus me escolheu, se Deus encontrou o meu ser, se Deus encontrou a minha vida, tem solução para a sua vida também. É por isso que os anjos não vêm pregar. É só eu que às vezes fico no gabinete lá pensando nessas coisas? Deus, não seria muito mais fácil o senhor fazer assim, converter quem o senhor quer converter, manda para o inferno quem manda. Acabou esse papo. Acabou essa história. Mas não. Um cara chamado Paulo fala que Deus escolheu a loucura, porque é loucura mesmo, da pregação para alcançar vidas. Por isso que a minha oração tem que ser essa: Deus, lava-me, purifica-me, para que quando as pessoas olharem, o que salte mais aos olhos dela não é a minha sujeira, não é aquilo que eu tenho de errado e sujo e falho, mas é a glória de Cristo Jesus. E aí eu lembro de um camarada chamado João Batista, que tem tudo a ver com esse ponto, e que é muito perto de mim e de você. O Evangelho de João fala um testemunho a respeito desse homem. Porque as pessoas, quando começaram a ver Jesus pregar e ensinar, elas chegaram a uma conclusão: cara, tudo que João Batista falou a respeito desse homem é verdade. E João ainda salienta algo especial. Ele não realizou nenhum milagre. Ou seja, ele não inventou a roda. Ele só teve uma função: apontar a sua geração para Cristo Jesus. E quando a sua geração viu Cristo Jesus, ela falou: cara, João estava certo. Por isso que aqui Davi, quando ele se arrepende do seu pecado, ele fala assim: Deus, agora que eu pedi perdão, agora que eu estou entendendo que eu cometi uma falta grave contra o Senhor, agora que eu estou entendendo que eu pequei contra o Senhor, pelo amor do Senhor, tira esses aplicativos errados do meu coração, tira tudo isso que não dá certo e coloca os teus aplicativos, aquilo que o Senhor tem para fazer. Santifica a minha vida. E aí eu quero terminar esse ponto te desafiando, porque muitas gerações entenderam santificação errado. Porque acham que viver em santidade é você viver longe do mundo. É você fazer balada gospel. Porque a balada do mundo é problemática, a gospel não. É você ter sushi gospel, porque o sushi do mundo é complicado, o sushi gospel não, é mais gostoso. E a gente vai se afastando do mundo. Quando a gente foi chamado para estar lá.
na minha igreja, se você é crente lá da minha comunidade, e você vem com essa história, na minha igreja, o Jones ele é mais santo e ele é mais pastorzão do que eu. A pessoa chega e fala isso para mim, não, pastor, a gente tem que fazer mais coisas aqui dentro da igreja, a gente tem que se relacionar mais com os cristãos, a gente tem que estar mais aqui, os irmãos, as irmãs, as crianças jovens. Fala, meu irmão, faz uma coisa. Ora e pede para Deus antecipar a sua ficha e vai para o céu. Lá você vai viver só com crente. Aqui não. Aqui nós somos chamados para estar como ovelhas no meio de lobos. Santos no meio de pecadores. Para que esse mundo que está em trevas entenda que existe a luz e que ela não é nós, ela está em nós, que é Cristo Jesus. Por isso que você precisa pedir para ser santificado, como Davi pediu. Terceira oração. E aqui é bom de pregar. Ah, não, está ali. Eu já ia dizer que é bom de pregar que não tem relógio. A minha igreja tem um relógio no meu pé e outro aqui. Assim. Terceira oração. Davi pede que o Senhor renove ele. Verso 8 e verso 9. Ele fala assim, faz-me ouvir de novo o som de júbilo. Meu irmão, tem uma realidade que muitos pastores ainda não atentaram e que nós precisamos urgentemente atentar se nós queremos avançar, multiplicar, é pedir que o Senhor renove as nossas comunidades. O que aconteceu há 2 anos atrás na pandemia ainda tem gerado consequências dia após dia na sociedade. Quantas pessoas estão indo à igreja e elas não estão conectadas com a igreja? Quantas pessoas que acham que podem só assistir o culto pela internet e que isso é culto ao Senhor agora? Quantas pessoas que caminhavam muito bem, que andavam muito bem, mas que hoje esfriaram na fé. E a oração que nós precisamos fazer se queremos multiplicar é, Senhor, renova em mim. Renova o meu coração. Renova a minha alegria. Renova os teus sonhos. Renova o teu vigor. Como a nossa igreja, como a igreja de Cristo na nossa geração, precisa de mais Calebes. Você lembra do Caleb da Bíblia? Um idoso. Louco. Entrou com Josué, viu a terra prometida. Tem gigante. Vai ser luta. Mas aqueles cachos de uva, o Senhor vai nos dar aquela terra como herança. Ele velho. O povo entra na terra. Josué chega para ele e fala assim, onde é que você quer ficar? Eu quero ficar naquele monte. Mas vai ter briga? Não tem problema. O Senhor é conosco. É esse vigor que eu estou falando. Porque a gente começa a pregar e começa a falar na igreja, meus irmãos, nós precisamos evangelizar. Meus irmãos, a gente precisa falar de Cristo Jesus. Meu irmão, abra a sua casa, as pessoas precisam chegar lá e ver Cristo lá. Abra a sua vida, você precisa falar de Cristo na sua vida para as pessoas. E o crente ouve aquilo, chega a sentir um arrepio, mas sai da porta da igreja e não faz nada. Nada. Esses dias eu peguei pesado lá na nossa igreja. Falei, você senta do lado de uma pessoa, 20 anos, trabalhando numa empresa com ela, 20 anos. Você sabe que aquela pessoa precisa de Cristo durante 20 anos. E você nunca abriu a boca para falar de Jesus. Se essa pessoa for para o inferno, a culpa é sua. Asterisco meu, tá? Não é Jesus aqui. Mas tem que assustar mesmo. Porque fica nessa onda, não, porque Deus vai salvar os eleitos, Deus... Através da pregação. Na pregação. E aí você precisa pregar em todo tempo. De todas as formas. A todas as pessoas. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, nós não. O nosso Senhor sabe quem Ele escolheu, nós não. Então, se você quer multiplicar, você pedir, Deus, me renova. Me renova para subir a escada aqui do shopping.
Por isso que o Jones é magrinho e eu sou gordinho. Viu? Minha igreja não tem escada. Né? Me renova o amor pelo Negrão de Lima. O Senhor nos colocou aqui com um propósito. Qual é esse propósito? Renova esse amor. Renova o amor por Goiás, por Goiânia. O Senhor nos plantou aqui com um propósito. Renova. Renova. Tudo que é bom precisa ser renovado. E eu termino esse ponto com uma história pessoal. Sou casado há quase 20 anos. Deus foi maravilhoso comigo. Eu brinco com a minha esposa que ela orou pouco. Chegou eu na vida dela. Mas ela é bênção na minha vida. Mas para durar tanto tempo, precisa renovar esse amor. Precisa construir. E sabe quando precisa construir? É naquela noite que você briga e ela fala, vai dormir no sofá. E aí eu estou lá deitado, porque eu sou obediente. Estou lá deitado e eu fico pensando, cara, o que fez eu me apaixonar pela minha mulher? E aí é como o Salmo. A tristeza pode até durar uma noite, mas de manhã eu já estou na cama de novo. A alegria vem pela manhã. E eu preciso trazer à memória aquilo que me fez olhar para ela na primeira vez, no primeiro momento, aquilo que despertou o meu coração, que distinguiu ela de todas as outras meninas. Assim é a nossa vida com o Senhor. A gente passa por vale, passa por dificuldade, passa por lutas. Que às vezes a nossa fé se abala. Mas ele precisa trazer à sua memória que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é Senhor. E aquilo que Ele fez na sua história, Ele vai continuar fazendo. Porque Ele não muda, nós mudamos, mas Ele não muda. E nós precisamos crer nisso. Senhor, me perdoa, Senhor, me santifique, Senhor, me renove. Quarta oração, verso 10 e verso 11. Senhor, me transforme. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos ser transformados. E muito. A gente faz isso com a nossa estética, não faz? O seu cabelo de 10 anos atrás é diferente do que é hoje. A maquiagem que você, minha irmã, usa é diferente da que você usava 10 anos atrás. A roupa que os pastores pregam é diferente da roupa que os pastores pregavam há 10 anos atrás. A gente vai transformar, a gente vai mudar. Seja pela filosofia da nossa geração, seja porque algo interno está dentro de nós. Se você é igual ao que você era 10 anos atrás, eu convido você essa noite, tenha uma conversa com o Senhor. Alguma coisa está errada aí. Deixa eu te contar um segredo de canto assim. Você não é tão bom assim não, fera. Lembra de um cara chamado Paulo, que fala assim, aquele que começou a boa obra em nós é fiel de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em transformação. Nós estamos mudando. Nós estamos vendo a vida por outras perspectivas. A nossa comunidade lá passou por isso. Ela me teve como pastor quando eu tinha quase 20 quilos a menos. Eu era recém-casado e eu não tinha mais os meninos. Eu não tinha os meninos ainda. Aí chega em 21, um pastor com 20 quilos a mais, com cabelos a menos e com 2 filhos correndo pela igreja. É uma adaptação, é uma transformação. E sabe onde é que foi a chave? Foi quando a gente começou a perceber. E eu também precisei perceber. A Igreja Luz não é a mesma Igreja Luz de 10 anos atrás. E a igreja precisou perceber. O pastor Rodrigo não é mais o pastor Rodrigo de 10 anos atrás. Vamos conversar. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito inabalável. É essa transformação que Deus quer realizar no nosso coração, nos nossos dias. Não sei se você percebeu, mas como a maldade tem impregnado a nossa geração.
Goiânia tem algo especial. E se você é goiano, fica bravo comigo não, porque eu vou elogiar você agora. Mas Goiânia ainda tem um ar interiorano. As pessoas confiam umas nas outras. As pessoas falam umas com as outras. As pessoas têm diálogo. Isso é bom. Essa semana eu fui no barbeiro, porque cabelo a gente não corta mais, só tenta parar a barba agora, né? E ele falou, pastor, esse é o Pix aí, paga aí. E eu entrei no carro pagando, porque é natural. Mas eu fiquei pensando, cara, isso lá em Porto Alegre não ia dar certo, não. Ele ia quebrar. As pessoas iam entrar no carro e não iam pagar, não, ele. Aqui em Goiânia o povo confia. Mas o mundo que a gente vive, meu irmão, é mau. As pessoas são más. Há pessoas que entram em escolas infantis e ceifam a vida de crianças. Há homens que olham para as mulheres como seres inferiores e estupram essas mulheres. Há pastores que estão à frente de comunidades e que fazem das suas comunidades seus pequenos impérios, seus pequenos reinos. A gente precisa ser transformado. Porque a gente está muito mais para o lado de cá da história, dessa maldade toda, do que para o lado de lá. Às vezes o que falta é oportunidade. Às vezes o que falta é você ser motivado a cometer uma coisa errada. E aí a minha oração sempre é essa diante de Deus, me livra dessa tentação. Me livra desse mal, para que o teu nome não seja envergonhado. É Davi fazendo essa oração. O homem que cantou para que Saul o acalmasse. O povo fica expulsando demônio de tudo que é jeito. Davi já expulsava demônio há muito tempo atrás. E nem falava. Eu acho que aquela harpa dele tinha distorção. Eu acho. Mas fica a seu critério. É esse Davi. É esse Davi. Que tinha essa relação em Deus e fala assim, Deus, cria em mim então esse espírito inabalável. No Senhor. Já pensou que legal? Se da sua comunidade, dessa comunidade, nessa noite, Deus começar a levantar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Davis. E que as pessoas aqui no Negrão de Lima começarem a olhar para essa igreja e dizer, cara, aquela igreja tem algo diferente. E se chega aqui, é uma igreja pequenininha, com pessoas simples. É porque nunca é a gente. Mas é o movimento do Espírito Santo em nós. Desse Espírito inabalável. Por fim, uma quinta oração. Senhor, me perdoa, Senhor, me santifique, Senhor, me renove, Senhor, me transforme. Senhor, me restaure. Olha o que o verso 12 e verso 14 falam. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Até o verso 13. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me para que eu tenha um espírito pronto a obedecer. Por que falar de restauração quando a gente está falando de multiplicação? Porque no meio da caminhada a gente cansa. No meio da caminhada a gente perde o foco e perde o propósito. Você conhece uma pessoa chamada Cocivas? Você conhece Cocivas? Vocês estão de brincadeira comigo. Ninguém conhece Cocivas? Ô Jones, fecha a igreja aqui, não dá? Só gente velha conhece Cocivas mesmo. Você lembra de uma Olimpíada? Onde tinha um corredor brasileiro correndo. E daqui a pouco entra um padre louco. Segura ele. Aquilo é o Cocivas. Vocês estão velhos, gente. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? Logo o corredor se desfaz daquilo que estava impedindo ele. E aí ele para e senta e fica esperando o carro chegar. É isso que ele faz? Não. Ele solta o cara e ele continua a correr. Ele estava em primeiro. Eu estava vendo essa corrida.
Ele não chega em primeiro, mas ele não para de correr. Eu não sei o que passou na mente dele. Mas ele fala numa das suas entrevistas que ele falou que ele treinou tanto, que ele se preparou tanto, que o objetivo dele não é a vitória, mas o objetivo dele era chegar até a linha final, até a linha de chegada. E assim que ele se desvencilhou do Cossivas, era lá o foco dele. Na nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Eu trabalhei com plantação de igreja. Hoje as pessoas olham a comunidade de luz e pela graça do Senhor, o Senhor continua consolidando e fazendo a nossa comunidade crescer. Já passamos de várias etapas, mas o Senhor tem nos dado outros desafios. Mas eu já plantei a igreja. Eu sei que é você chegar na igreja e não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Eu sei que você ficar super feliz que na sua igreja chegou 5 pessoas e na outra semana saiu 10. Eu lembro que em 2016, depois já de 2 anos em Pelotas, em algo que o goiano não conhece, que chama frio. Frio. Eu estava em julho, e lá é frio de verdade. Pelotas, a cidade que eu estava, é litoral. Tem um vento maravilhoso no verão e infernal no inverno. Menos 2 graus nessa madrugada. 2 anos. A igreja não andava. A igreja não desenvolvia. Pelo contrário, algumas famílias chaves da igreja saíram. E eu fui para a igreja. E eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer aqui, não. Eu não dou mais conta de estar aqui. Eu não tenho capacidade psicológica, física de estar pastorando esse rebanho, não. Eu não quero mais. Eu vou embora. A igreja é sua, o Senhor que morreu na cruz por eles, o Senhor que se vire com essas coisas. Eu não aguento mais. E ali o Senhor falou algo muito sério ao meu coração. Ele falou, é assim que eu queria você. Porque agora não vai ser você. Não vai ser a sua teologia aprendida no seminário presbiteriano Brasil Central. Não vai ser a sua voz ou as suas canções. Agora você está no lugar que eu queria que você estivesse. E aí vamos ver se você é velho mesmo. Daí ele falou, senta que lá vem a história. E ali mudou a chave da nossa comunidade. Começou a brotar gente. Gente que passava na rua e falou, nossa, a igreja está lá já desde a década de 80, numa avenida principal da cidade. Nossa, eu passo aqui há anos, nunca vi essa igreja, mas algo me chamou para cá. Eu falei, vem. Eu sei o que é esse algo, chama Espírito Santo. E Deus nos permitiu consolidar a igreja, plantar 3 novas igrejas. E quando nós viemos para cá, nós já estávamos plantando igreja lá no Uruguai. Porque não era a gente, era o Senhor. E aí eu preciso pedir que o Senhor sempre restaure isso em mim. Porque eu já entendi que eu sou pecador e peço perdão. Eu já entendi que eu preciso ser santificado. Eu já entendi que Ele precisa renovar e transformar o meu coração. Mas todos os dias eu preciso entrar na minha igreja. Todos os dias eu preciso entrar no meu gabinete pastoral. Todos os dias eu preciso dobrar o meu joelho na presença dEle e dizer assim, Deus, restaura isso de novo em mim. Porque a minha tendência, a minha tentação, em algum momento eu esquecer disso tudo. E achar que eu estou fazendo pela minha força e nunca vai ser. É sempre pelo Senhor. É sempre pelo Senhor. Eu espero não pregar no culto de 20 anos da Igreja Presbiteriana Nova Vida, porque eu espero que o Senhor já tenha voltado até lá. Mas se aqui estiver, se o Jones aqui estiver, e me convidar para estar aqui, eu espero que o tema seja o mesmo. É tempo de multiplicar. Porque sempre tem gente para ser alcançada. O inimigo das nossas almas não brinca. Sempre há famílias precisando serem restauradas. Sempre há vidas precisando ser libertas.
E a minha oração é que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, essa igreja continue preocupada em multiplicar. Multiplicar. Porque existe um homem que mudou a história da minha vida, chamado Jesus. Que lá em João capítulo 4, ele tem uma conversa com uma mulher chamada Samaritana. E eu amo essas histórias, que não tem nome nos personagens. Já pensou como é que vai ser no céu? Você vai ter que chegar lá e ficar catando de mulher. Ô Maria, você é a mulher samaritana? Ô Joana, não vai ter, você não sabe quem que é. Mas Jesus foi lá alcançar essa mulher. E os discípulos estavam tão perto de Jesus e não entenderam o que estava acontecendo ali. Quando eles voltam, a partir do verso 35, Jesus fala para eles assim: vocês precisam entender. Vocês olham para o campo e dizem que daqui 3 meses está pronto para a colheita. Eu digo para vocês, hoje é tempo de colher. É Jesus o Senhor da igreja. Hoje é tempo de multiplicar. Hoje é tempo da gente alcançar as vidas que o Senhor quer alcançar através dessa comunidade. Que Deus abençoe você. Guarde seu coração nos laços do amor do crucificado.